impressionante que em menos de 3 anos isso virou pauta obrigatória em todas as empresas e já está escalando em todas as empresas. O impacto da inteligência artificial no médio e longo prazo, nós estamos falando de 3, 5 anos, é uma redução relevante dos custos de servir, né? Os custos dos negócios de varejo em proporções relevantes. Então, quem não mergulhar vai chegar depois disso e, portanto, está fora do jogo. Sem dúvida, nós estamos diante de um desafio de liderança gigantesco, porque se a agenda de digitalização já era uma agenda de pressão em cima do varejo, pela competição nova, pelos novos modelos de negócio, e por quanto isso começou a drenar demanda, aqui está em jogo a sobrevivência dos negócios, né? O que a gente tem visto é o papel dos agentes de AI em revolucionar as operações não só de varejo, mas de outros negócios, atuando em cada atividade do negócio, resolvendo coisas que a gente não podia imaginar antes. Olá, sejam muito bem-vindos ao 10 mais 10, na sua segunda temporada, uma temporada muito especial, onde eu, meu sócio Alberto Serrentino e muitos convidados especiais vamos falar de inteligência artificial aplicada ao varejo. Então, 10 mais 10, para quem já nos segue, para quem já acompanha, o podcast da BTR Varese. E esse ano, né, numa temporada toda dedicada à inteligência artificial, nós vamos trazer 10 novos convidados, além desse nosso episódio 0, a gente já vai falar um pouco o que é o episódio 0, falando de ângulos diferentes e perspectivas diferentes da inteligência artificial aplicada aos negócios de varejo. Queria agradecer demais, desde já, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores dessa temporada 2026, da segunda temporada do 10 mais 10. Então, estamos aqui com a Cielo, com a Portobank e com a Salesforce, parceiros que a gente vai agradecer e mencionar durante toda essa temporada. E já, nesse episódio 0, já vou falar um pouco de cada um desses nossos parceiros. O que vai ser esse episódio 0? Nós vamos contar um pouco a história dessa segunda temporada e eu e o Alberto, nós vamos falar um pouco desses 10 grandes temas, onde em cada tema nós já temos um convidado especial escolhido e agendado para estar aqui conosco no estúdio falando a perspectiva dele desse tema. São 10 ângulos, 10 mergulhos diferentes sobre a inteligência artificial no varejo. Então, Alberto, uma honra estar aqui de novo com você no que a gente chama de episódio 0, onde é uma conversa minha e sua, né? Onde a gente faz um esquenta para a temporada, preparando, né, a nossa audiência para depois mergulhar em 10 super episódios, no nosso 10 mais 10, 10 convidados, 10 grandes temas, e esse ano falando de inteligência artificial. É isso aí, Edu. Prazer de novo renovar aqui essa jornada de aprendizado. Agradecimento aí à nossa audiência e aos nossos patrocinadores. E convidar aos que não assistiram a primeira temporada que voltem nos canais da BTR Varese, no YouTube, no Spotify. Os 11 episódios do 0 mais 10 estão todos gravados e publicados, e a nossa motivação foi celebrar os 10 anos da BTR Varese e da nossa jornada juntos e compartilhar um pouquinho desse aprendizado com o mercado, né? Então a pauta foi os nossos 10 temas mais importantes para o futuro do varejo. Acabamos falando bastante de inteligência artificial e quando resolvemos renovar o exercício, não há tema mais relevante hoje, desafiador para qualquer líder de varejo, do que a inteligência artificial e como endereçar isso na agenda das empresas, né? Então, tema obrigatório e acho que estou contente da gente ter, né, decidido mergulhar desse jeito, né? Desdobrar ela em 10 aspectos e poder mergulhar em cada um deles com alguém que possa trazer insights e contribuições. Acho que nós vamos ter uma lista, mais uma vez, de nomes muito pesados aqui, onde certamente aprenderemos muito, né? Perfeito. Eu acho que o espírito desse episódio 0 é como se a gente estivesse fazendo a introdução de um livro para vocês, um grande trailer desses 10 episódios. A gente, como colocou, organizou a inteligência artificial em 10 grandes blocos. A gente vai passar por esses 10 blocos. Já vamos dizer para vocês quem virá aqui no estúdio falar de cada um deles.
A gente vai, essa temporada, quinzenalmente, aproximadamente, soltar os episódios para vocês. Então, teremos aí mais ou menos 5, 6 meses de temporada ativa, com muitos cortes, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, acho que inteligência artificial no varejo dispensa os porquês. Acho que é uma disrupção sem precedentes. A gente tem notado isso nas nossas missões, nas nossas viagens. Para quem não sabe, eu e o Roberto somos conselheiros de grandes empresas de varejo no Brasil. É pauta obrigatória estratégica dessas empresas. A inteligência artificial como grande alavanca, seja de redução de custo, de produtividade, de eficiência, seja como melhora na jornada do consumidor. E há quase uma sede, né, uma obsessão por entender melhor a agenda de como movimentar a estratégia. E a gente estruturou esse nosso cronograma, começando com o primeiro tópico, e já vou dando aqui o primeiro nome, que é César Gon, fundador da CIT e CEO da CIT, conselheiro do Banco Itaú há muitos anos, talvez um dos grandes especialistas do mundo, né? Ele é cronista, inclusive, do MIT, talvez a maior escola de tecnologia do mundo, um cientista prático, empreendedor, um orgulho nacional, que é a CIT, né? Uma empresa listada na Bolsa de Nova York, e que virá aqui conversar com a gente. Estou ansioso para essa conversa do histórico, das definições, do contexto da inteligência artificial, de onde isso partiu lá em 1950, né, quando Alan Turing começou os ensaios da inteligência artificial, até o famoso novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT, quando a inteligência artificial sai da academia, sai dos filmes, sai dos livros e vai para as empresas. Então, estamos aí há 3 anos, né, de inteligência artificial, parece que foram 30, de fato acontecendo. Então, nós vamos passar, eu vou listar aqui, depois queria que você desse esse seu contexto desse primeiro tópico, que a gente está chamando de histórico, definição e desenvolvimento da inteligência artificial no mundo. Nós vamos falar da origem, da evolução, dos chamados LLMs, que são os Large Language Models, né, os ChatGPTs, Geminis, e os modelos, enfim, a tal capacidade computacional como alavanca, uma discussão muito importante que eu tenho certeza que o Gon vai aprofundar, que é infraestrutura, aplicações, como é que o ecossistema da IA se organiza, riscos e principalmente futuro, né, Alberto? É isso. E aqui, né, é o contexto para a gente depois entrar em temas mais específicos, mas ele é obrigatório, né, para a gente entender a fundo. Isso não é novo, né? Nós não estamos falando de um fenômeno novo, estamos falando de um fenômeno que explodiu a partir de uma longa trajetória. Você deve lembrar, a gente há décadas frequenta e leva grupos para a NRF, quando eles levaram o Watson para a NRF, o palco da NRF, numa plenária onde eles estavam apresentando o Watson para o mercado de varejo, né? E aquilo era inteligência artificial, mas não estava rotulado dessa maneira, né? Mas a gente está acompanhando, né, dentro das empresas como o machine learning vem criando, né, grandes saltos de produtividade, como os algoritmos e os algoritmos avançados já começaram a apoiar o varejo em agendas de otimização, enfim, mas claramente, né, aliás, a sincronicidade temporal foi incrível, né? Porque o GPT subiu em novembro, em janeiro estávamos em Nova York na NRF e de repente o tema invadiu a NRF numa agenda que não existia, porque o line-up estava todo montado e de repente foi atropelado pelo evento do ChatGPT. 23. Que foi todo mundo falando do ChatGPT, mas de uma maneira ainda muito tateando, né? O que está acontecendo e como é que isso vai mexer com o varejo, né? É o que você falou. É impressionante que em menos de 3 anos isso virou pauta obrigatória em todas as empresas e já está, né, escalando em todas as empresas. Eu acho que entender um pouco como isso se organizou na sua evolução, na sua trajetória, no ecossistema, porque na dimensão das empresas e dos líderes, o entendimento é que componente cumpre que papel e o que é estruturante pré-requisito e o que é depois a alavanca para que isso possa transformar os negócios. Então,
realmente essa realidade dos modelos fundacionais e como é que isso se conecta com as aplicações e como é que as aplicações vão ser depois implantadas e como é que as empresas vão conseguir também, como essa é uma agenda de uma velocidade absurda, e a gente está vendo isso na China, né? Aliás, a gente começou a ouvir falar mais de inteligência artificial antes na China do que no mundo ocidental, porque lá eles já estão perseguindo isso nos planos plurianuais. 2030 querem dominar o mundo da inteligência artificial. Então, e eles não falaram isso depois do ChatGPT, falaram isso antes, em 17. Então, a gente já vem acompanhando esse fenômeno lá de uma maneira um pouco mais estruturada, mas está muito claro, né, que para os líderes decodificar o funcionamento disso e principalmente como é que eu não me engesso nessa agenda, porque hoje é o ChatGPT, amanhã pode não ser. A gente não sabe o que os modelos chineses vão criar de oportunidades. Então, essa coisa do entender o ecossistema é fundamental para começar a discutir as agendas, né? E quando a gente fala de entender o ecossistema, a gente está falando do que é infraestrutura, o que são aplicações, né? Quais são os gargalos. E principalmente, o que gera muita confusão é como é que eu classifico a IA, né? Onde é que estão os agentes, onde é que está a generativa, onde é que está aquela IA mais tradicional, que antes a gente chamava muito de machine learning, né? Que, por exemplo, no varejo são os algoritmos de SNOP, de previsão de compras, de estoque, os tais algoritmos, enfim, acho que vai organizar. O nosso papel aqui, né? Lembrando, é de ajudar o lado educacional, né? Ajudar um pouco o nosso ecossistema de varejo a se orientar, a se organizar, né? É isso aí. Bom, depois do primeiro episódio dedicado a isso, a gente vai para um tema que eu diria que nós começamos em novembro de 2022, como a gente falou de ChatGPT, todo mundo IA generativa, não se falava em agentes, para falar, né? Agentes vieram depois, mas eu diria que um ano depois surgiu um tema crítico que precisa se falar de gente para que a IA aconteça. Acho que algo semelhante quando a gente começou a falar de transformação digital, mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Se a gente não falar de cultura, de liderança, de pessoas, a agenda de IA vai falhar, vai tombar, né? E isso a gente discute muito em transformação digital e em AI se torna ainda mais crítico. Para falar desse segundo episódio, para estar conosco nesse segundo episódio, nós vamos trazer um cara que tem falado muito disso, que é Diego Barreto, que acho que muitos de vocês conhecem, né? Hoje CEO do iFood, sócio do iFood, o iFood eu acho que é um dos grandes players que hoje domina a IA, e o Diego é um grande líder que tem falado dessa agenda com muita propriedade. Então, o Diego vai passar conosco em temas como um ambiente mais fértil para disseminar a IA, falar das competências e habilidades organizacionais para a IA, o tema da comunicação, né? Como é que o líder deve se comunicar para a IA, como é que a gente capacita, como é que é o letramento, o aculturamento e a disseminação para a IA. Aqui a gente vê a repetição do que aconteceu, né, no ciclo recente que a gente chama de transformação digital do varejo, né? Que começou com o evento Amazon e tudo que veio depois disso, né? E essa gradual percepção de que não era uma agenda nem de vendas digitais e-commerce, nem de tecnologia, era essencialmente uma agenda de cultura e organização. E o confronto cada vez maior entre as empresas de varejo tradicionais e as plataformas digitais mostra esse gigantesco gap cultural que torna a velocidade completamente diferente e a complexidade completamente diferente. Então, quando a gente fala, né, o varejo precisa aprender a colocar a tecnologia no centro do negócio. Falamos bastante sobre isso no episódio do Varejo Tech na primeira temporada, com o Fred, né? E a gente falou, bom, essa agenda não existe nas empresas nativas digitais como o iFood, como o Mercado Livre, como o Amazon, como a Alibaba, né? Tecnologia é core desde o começo, assim como a questão de arquitetura, que também foi um tema que a gente discutiu bastante, né, na primeira temporada, as limitações das arquiteturas de varejo para que a agenda de inovação ande mais rápido, não é uma agenda crítica nas empresas digitais. Então, acho que é muito bom a gente poder fazer esse confronto com o Diego, porque, no fundo, se as empresas de varejo quiserem vencer nessa agenda, elas vão ter que acelerar muito a transformação cultural, elas vão ter que acelerar muito a transformação organizacional, elas vão ter que aprender, de fato, a colocar a tecnologia como componente de tudo que a empresa faz e embarcada nos processos.
E aprender a delegar e descentralizar, né? Que é uma coisa fundamental para escalar a inovação, experimentação, né? Então, sem dúvida, nós estamos diante de um desafio de liderança gigantesco, porque se a agenda de digitalização já era uma agenda de pressão em cima do varejo, pela competição nova, pelos novos modelos de negócio, e por quanto isso começou a drenar, né, demanda, aqui está em jogo a sobrevivência dos negócios, né? Aqui não é só uma questão de perder participação de mercado ou oportunidades de crescimento, aqui é sobrevivência. Então, não endereçar corretamente essa agenda significa, né, colocar em risco o negócio. Para quem, assim, as discussões que a gente tem tido, e é quase um consenso isso estratégico, que o impacto da inteligência artificial no médio e longo prazo, nós estamos falando de 3, 5 anos, é uma redução relevante dos custos de servir, né? Os custos dos negócios de varejo em proporções relevantes. Então, quem não mergulhar vai chegar depois disso e, portanto, está fora do jogo. Então, o que você colocou é perfeito, não é opcional, é obrigatório, é compulsório. E por isso, voltando ao tema do segundo episódio, a gente divide muito isso. Talvez a pergunta que a gente mais responde é como é que eu começo, como é que eu aprendo, como é que eu coloco minha organização nessa história, como é que eu trago cultura, como é que eu trago conhecimento, education para o meu time. Então, acho que nós vamos, junto com o Diego, mergulhar nisso. Aliás, você mencionou a primeira temporada, já colocando o link aqui para vocês também. A primeira temporada foi tão rica que virou um livro que nos deixou tão felizes que virou um best-seller aqui pela Literary Books, né? O 10+10. E muito feliz, tivemos um lançamento muito bacana, né? E aí estão os 10 coautores que, né, enriqueceram os insights que a gente consolidou nessa obra. Então, isso, então a gente vai deixar o link para vocês aqui também, para quem ainda não leu e não teve acesso tanto à temporada, que está inteirinha nas nossas plataformas, quanto ao livro. Bom, passado o segundo episódio, nós vamos para o terceiro. Eu estou muito ansioso por cada um deles, onde nós vamos falar de um tema super relevante, que é a parte dos dados, que é a matéria-prima para IA, arquitetura e infra para IA. E aqui nós vamos trazer a Renata Marques, que é a CIO da Natura, que eu acho que tem feito um trabalho também muito interessante nesse sentido. E a gente quis trazer uma empresa que tem legado, tinha legado, e que tem feito essa transformação, né? Então, os cases são muito pensados para que a gente possa ilustrar na conversa que a gente vai ter com vocês, de forma prática, aquilo que a gente quer demonstrar. Então, nós vamos falar um pouquinho dos requisitos que tornam a IA escalável, o papel da arquitetura e da infraestrutura, o tema da nuvem, né, do cloud, a estrutura organizacional de dados, como é que a gente organiza dados, a estrutura de tecnologia para sustentar a inovação e um pouco desse roadmap de transformação de estrutura, arquitetura e infra. Porque, no fundo, né, na hora de tirar o conceito e a ideia e transformar em ação e de fato dizer, né, ok, por onde começa e como é que faz? E começam os problemas reais da vida como ela é, né? E a gente que vive essa dor dentro das empresas e essa angústia dos líderes querendo acelerar essa agenda, mas esbarrando em limitações estruturais, está muito associado a tudo isso, né? Então, a gente já falava bastante sobre isso há muito tempo atrás. Na primeira temporada endereçamos muitos desses temas, falando da agenda de transformação do varejo. Então, não dá para falar de transformação do varejo se você não coloca cliente no centro pelos dados. Não dá para falar de dados e clientes no centro se você não tiver arquitetura que suporte isso. Não dá para falar em acelerar a inovação e digitalização se você não tiver uma arquitetura leve, componentizada e aonde você consegue experimentar sem dor, né? E fazer experimentação em escala. Então, acho que está muito claro que tecnologia é componente estratégica de um negócio de varejo, é core, não é mais acessório. Está muito claro que os líderes de tecnologia são líderes estratégicos de negócio, mas que todo líder de negócio tem que ser um líder de tecnologia, porque senão essa agenda não vai escalar com qualidade, né, nas empresas tradicionais, né? E aí isso passa por superar alguns dos históricos obstáculos que o varejo tem, que são os sistemas legados, que são as camadas de integração, que é a complexidade gigantesca, que é muita redundância, dados ainda
não unificados e de acesso difícil, e às vezes não atualizados, e às vezes não íntegros. Então, sem essas coisas resolvidas, a agenda de IA vai ser um voo de galinha para as empresas. Não vai gerar o valor capturável que ela potencialmente pode gerar, né? Então, super crítico. E importante também a gente começar a trazer, assim como a Renata, teremos outros, né? Os CIOs para essas conversas, porque o CIO se tornou de fato... Teremos alguns essa temporada. Se tornou de fato, né, um elemento fundamental na liderança das empresas de varejo. Aliás, diferente da primeira temporada, que foram 10 CEOs, essa a gente quis brincar um pouquinho. Então teremos VPs, CIOs, fundadores, né? A gente vai brincar um pouquinho com grandes executivos. E nesse tema da infraestrutura... uma das discussões que eu tenho tido, que acho que são muito bacanas, diferente da agenda de transformação digital, onde, de fato, se você não fizesse o fundamento, você não conseguia avançar, de fato, na colheita, nas aplicações, na inteligência artificial se criou o que eu chamo de uma referência meio circular interessante, que tem muita empresa resolvendo os problemas de legado, os problemas de infraestrutura com a própria IA. Né? Quer dizer, a IA... que parece que só acontece com a infra resolvida, mas você resolve a infra com a IA. Então, o varejo, por exemplo, tem uma imensa dificuldade de recrutar devs, né? Porque disputa com as big techs, ninguém quer trabalhar na empresa de varejo podendo trabalhar na big tech. A produtividade dos devs agora muda completamente, né? Escrever código virou uma coisa trivial. Então, a capacidade da automação ajudar o varejo a tirar um pouco desse gap é muito grande. Mas o próprio ataque aos legados, né, que parecia ser uma agenda interminável, longa, a IA tem encurtado um pouco esse stop. Pode ajudar. Né? Bom, para quem acompanha a gente, sabe que o que tem viabilizado os nossos projetos aqui do 10+10 são os nossos parceiros, patrocinadores. E eu mencionei que essa temporada a gente tem 3 super especiais. Eu queria começar... falando de um deles aqui, que é a Porto Bank. Nosso querido amigo Marcos Loução, o CEO da Porto Bank, está nos apoiando. A Porto Bank, que quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, é impossível não falar de serviços financeiros e da Porto Bank, que acho que é um exemplo vível dessa integração. Ela foi criada em 2022, né, a Porto Bank, que é uma unidade financeira do Grupo Porto, que acho que todos vocês conhecem, que nasce com um propósito claro, usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento. Olha os números. A Porto Bank opera hoje com 17,5 bi em crédito e quase 4 milhões de clientes, conectando soluções que vão de cartões, que acho que muitos de vocês conhecem, até consórcio, que já se consolidou como uma plataforma estratégica para empresas planejarem, enfim. A Porto Bank agora está avançando para o mercado de B2B, né, aproximando o varejo de grandes parceiros, e ela acredita que o futuro do varejo não se faz mais com tecnologia, só com tecnologia, que a gente acabou de falar aqui, mas também com cuidado, planejamento e parcerias aí. Então é isso, Porto Bank estará conosco a temporada toda. Um super agradecimento a Porto Bank e todo o time do Grupo Porto. Abração aí para o nosso amigo Loução, para o Caqui e para todo o time da Porto. Obrigado. Bom, voltando à nossa conversa, que está riquíssima, depois de falar de dados, arquitetura e infra, nós vamos entrar em governança e segurança. Talvez outro tema que a gente discuta muito, né? Quais são os limites, as fronteiras, os tais guardrails, né? O que pode, o que não pode. De novo, voltando para novembro de 2022, quando as aplicações de IA surgem com o ChatGPT e logo na sequência muitas outras, o uso começa de uma maneira meio que desgovernada, meio que sem muito controle, e a partir daí, né, as empresas começam a falar, opa, preciso organizar isso aqui, né? Preciso chamar aqui o meu compliance, a minha governança, e é nesse momento que acho que hoje a gente está. As agendas estão amadurecendo, estão acontecendo, estão acelerando, mas de um outro lado as empresas estão percebendo que precisam estabelecer seus limites, seus controles, suas agendas de governança e de segurança. Então nós vamos passar por tópicos como sustentação versus transformação, o que eu posso centralizar versus descentralizar, lembrando que centralização traz controle, mas tira velocidade, descentralização aumenta a velocidade, mas traz fragilidade no controle. O que é prioridade?
segurança dos dados, né? Entre outras coisas. E aqui o nosso convidado vai ser o Robledo Castro, que é um cara que passou por várias experiências de tecnologia, que hoje é o VP de Tecnologia e Transformação das farmácias Pague Menos. Isso aí. Aqui tem muitos temas muito relevantes, né, dentro desse capítulo aqui. Primeiro, né, essa questão do varejo que despende um esforço até que desproporcional para manter o negócio rodando e não para transformar o negócio e a experiência do cliente. Então, o varejo não tem a capacidade de investimento tech das empresas nativas digitais, não só porque não tem isso como liquidez financeira, mas porque ele é drenado para manter a máquina girando. Então, qualquer empresa de varejo tem uma proporção do seu orçamento tech gigante canalizado para manutenção. E aí a desmontagem dessa arquitetura e a simplificação dessa arquitetura vai liberar fôlego e recursos para se investir na agenda de transformação e na agenda de IA, que vai fazer a diferença, né? E aí começam aquelas coisas, tá bom, governança. Cria uma célula de IA, não cria uma célula de IA. Cria um líder de IA, não cria um líder de IA. Quais são as agendas que têm que estar controladas, centralizadas e sob o holofote de todos, e o que é incontrolável, e se eu quiser controlar, eu não vou conseguir fazer, né? E principalmente, não dá para ter a ilusão hoje de que essa agenda de IA é uma agenda que a empresa escolhe se as pessoas vão adotar ou não. As pessoas já adotaram. Então, se você não der a ferramenta para o funcionário, ele vai usar dele, mas ele vai usar. Então, a empresa não pode correr atrás, né, da anarquia. Ela tem que organizar e acelerar para que essa agenda ande com ordem, né, e de uma maneira com menos riscos, então, menores riscos. Então, essa questão de combinar segurança e governança, mas o equilíbrio entre as agendas estratégicas de alto impacto, de alto grau de investimento e mobilização, que precisam estar no holofote do C-Level, que precisam ter uma certa centralização de controle, que precisam ter um acompanhamento mais próximo, fazem sentido, mas tem tanta oportunidade na cauda longa da IA nas empresas, nas ineficiências ou na otimização de tudo que as empresas fazem, que necessariamente vai ter que ser descentralizado, e aí se conecta com o outro tema da cultura e da educação, né? Se você dá as competências, dá as ferramentas, traz a cultura, engaja as pessoas no processo, depois você pode descentralizar um monte dessas coisas, porque as pessoas vão conseguir executar. Maravilha. Eu acho que vai ser... Será, muito, né? Bom, muito bom. Acho não. E o Robledo está pilotando isso lá na Pague Menos. Acho que vai trazer boas perspectivas do mundo real. Bom, o 5º episódio, para mim, acho que vai ser um dos mais esperados, porque trata talvez do tema que mais explodiu na última NRF, que foi 2025, de 26 está chegando. E para quem está assistindo antes, alguns vão assistir depois, né? O episódio 0 vai ao ar antes da NRF, mas alguns vão assistir depois, que é o tema dos agentes de IA e os modelos viáveis, né? O que a gente tem visto é o papel dos agentes de IA em revolucionar as operações não só de varejo, mas de outros negócios, atuando em cada atividade do negócio, resolvendo coisas que a gente não podia imaginar antes. E aqui acho que entra aquele tema, né? O que a gente chama de SG&A, que são toda a estrutura de custo, né? Que vai desde o custo de operação de vendas até o que a gente chama de retaguarda, né? Imaginem que muitas coisas feitas por pessoas, por gente, serão feitas por agentes, que nada mais são do que pequenos ou grandes programas de computadores orientados a realizar tarefas feitas por gente com muito mais produtividade, muito mais eficiência, precisão e menos investimento. Então, aqui no tema dos AI Agents, ou dos agentes de IA, nós vamos falar, primeiro, eu devo fazer os meus agentes ou comprar agentes, né? Que é o make or buy. Quais são as prioridades? Porque não dá para ter 5.000 agentes da noite para o dia, então... Se eu tivesse que trazer os primeiros agentes, seriam quais e de que área? Acho que essa é uma pergunta importante. Como é que se dá a aplicação dos modelos? Quem cuida dos agentes? Isso aqui conecta com o tema anterior da governança, né? Os guardrails, o que um agente pode fazer e não pode. Quais são os requisitos que eu preciso ter para ter os agentes?
como é que são as plataformas de orquestração dos agentes e como é que se dá a segurança desses agentes. E aqui quem nós vamos trazer é mais um, como você falou, um CIO, um CTO, né? Que é o André Petenucci, que está fazendo a Localiza, talvez uma das empresas que melhor fez essa agenda de transformação. E aqui também, né, acho que a gente tem que trazer setores adjacentes ao varejo tradicional, né? A Localiza é um negócio de serviços e que tem uma agenda incrível. O Petenucci acho que vai trazer uma conversa muito bacana sobre agentes. Essa vai ser uma agenda fundamental para escalar todas as outras, né? Porque as empresas vão ter que tomar decisões aqui que tem um impacto muito grande sobre toda a agenda de IA, né? Se fala muito dos grandes LLMs, que são os modelos fundacionais, mas existem os modelos que vão estar em cima dos LLMs. O Gemini, mas em cima deles nós vamos ter modelos que fazem funções específicas. Então, nem tudo estará automatizado por agentes, muita coisa vai estar embarcada em modelos que vão gerar ganhos de produtividade. Agora, o varejo sempre teve um pouco essa obsessão por controlar e achar que precisa fazer e ter sob domínio próprio aquilo que é estratégico. E não vai dar. Não vai dar porque o varejo não vai ter musculatura para poder fazer isso sozinho ou fazer isso em casa. Perfeito. Eventualmente, coisas muito específicas, onde a empresa tem uma notória, né, diferenciação competitiva e que pode ser automatizada com algum modelo proprietário, algum agente proprietário, pode fazer sentido, mas vai ser a minoria, né? No grosso, a grande competência vai ter que ser saber escolher, saber achar, saber integrar, saber orquestrar, saber fazer tudo isso funcionar de uma maneira lógica e saber priorizar, né? Não vou sair espetando a gente em tudo que eu faço de uma vez, né? Como é que a gente organiza essa agenda? Não é trivial, não. É bastante complexo. No meio de tudo isso tem ética, tem governança, tem segurança, tem muitos temas importantes. E isso, tipicamente, é a agenda tech. Então, é a agenda de CTO, de CIO e das lideranças tech que vão ter que ajudar a fazer essas escolhas e, obviamente, que as decisões estratégicas vão ter que escalar para o nível, né, do C-Level, que não vai poder não participar dessas decisões, porque na hora que forem tomadas essas decisões, as consequências se perenizam por muito tempo, né? Então, voltar atrás fica muito mais complexo. Muito bem. Bom, quero falar da Cielo agora, né? Um parceiro novo para essa segunda temporada, parceiro de longa data da gente, mas para esse ano estreando aqui no 10+10. Acho que muitos de vocês conhecem a Cielo, mas talvez não essa Cielo IA, né? Que também tem a mergulhar na agenda de inteligência artificial. Agradecer Stanis, Thalita, Renata, Carlos Alves, os executivos têm liderado aí a Cielo. Nossos amigos. Nossos amigos. A Cielo é tecnologia em movimento, com dados, gestão de risco e IA. A Cielo implementa soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e a performance do varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é um motor invisível. Acho que é uma palavra interessante. Motor invisível, né? Que transforma a tecnologia em estratégia. Antecipa falhas das maquininhas, direciona transações com inteligência e transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais do que uma promessa, a IA é o pensamento de futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. Então, estaremos juntos aí em todos os episódios também com a Cielo nos apoiando. Isso aí, abraço grande, agradecimento aos nossos amigos da Cielo, Stanis, Renata, Carlos, Thalita. Muito bom ter vocês conosco aqui na segunda temporada do 10+10. Bom, e aí no 6º episódio, nós vamos trazer o Fábio Fátio, grande amigo, CEO das lojas Renner, que também tem feito um trabalho maravilhoso, para falar talvez daquilo que mais interessa ao varejo, é como é que eu trago otimização, eficiência, produtividade com IA. Como é que, de fato, usando aí sim os agentes, a IA tradicional, a IA generativa, toda a IA, para mexer o ponteiro nos resultados do meu negócio, talvez na agenda mais core, que é custos, despesas, eficiência, né? A tal da otimização. Então, nós vamos passar com o Fábio pelos processos-chave, as rotinas operacionais, o que priorizar, de novo, a centralização, a descentralização, o que muda num desenho organizacional, como é que eu meço isso, como é que eu analiso os investimentos. Isso. E eu acho que a Renner tem um conjunto de iniciativas que serão apresentadas para a gente aqui, que vão inspirar um pouco essa conversa. Aqui, sem dúvida, estará o grande holofote a curto prazo, porque é aqui que vai se tangibilizar
os benefícios que a IA pode produzir e trazer para o varejo, que são os saltos de produtividade, né? Não são ganhos incrementais, são ganhos exponenciais em alguns casos, que mexem ponteiro e que vão bater diretamente nos resultados das companhias. Então, sem dúvida, o nível de interesse, independentemente do impacto que a IA vai ter no mundo e na vida das pessoas, mas o nível de interesse para a IA nos negócios é muito maior do que foi o nível de interesse para as vendas digitais, porque ela vai mexer ponteiro para valer no core. E aqui, de novo, né, o papel da liderança em fazer as escolhas, em equilibrar o que são agendas ambiciosas de longo prazo que vão mudar a maneira como as empresas funcionam, mas o que são agendas de curto prazo que permitem capturar valor, porque o varejo a gente sabe, né, um negócio de muito processo, de muita intensidade operacional, de muita gente envolvida nos processos, onde tem ineficiência para tudo que é lado, onde tem mato alto. Da IA. Então, assim, a IA bem pilotada vai gerar saltos de qualidade enormes nas empresas de varejo e vai ser muito bom poder discutir isso com o Fábio, que lidera uma das grandes empresas de varejo do Brasil. O varejo tem complexidade, muito dado, muita despesa. Muita gente. Muita gente, é tudo que a IA gosta para resolver. É isso aí. Muito bem, acho que vai ser muito bacana. No 7º episódio, que é o 7º tema, eu acho que é a segunda grande perspectiva onde a gente vê a IA atuando, que é o tema da jornada, da personalização, da relação com o cliente. Né? Aqui nós vamos trazer a Renata Gomide, que é a vice-presidente de Consumer lá do Boticário. Eu estou há 5 anos no Conselho do Boticário, tenho acompanhado um pouco essa agenda e a Renata tem liderado essa parte. E já posso adiantar a vocês que o Boticário tem grandes cases, grandes inspirações para trazer aqui. E a gente vai aprender muito com esses exemplos. Falando de conteúdo como gatilho de jornada, que a gente tem visto e falado muito na China com o que a gente tem chamado de Content-Driven Commerce, o TikTok, Kawaii e agora outros tantos exemplos, né? Como é que conteúdo com IA vira gatilho de jornada. As novas jornadas com interfaces digitais multimodais, né? Enfim, a personalização e escala e automação. Então, a gente fala de personalização desde que a tecnologia começou, mas a verdade é que as pesquisas mostram que as pessoas ainda se acham um número. Né? Então, como é que a IA pode resolver isso e como é que o usuário pode se empoderar nessa experiência mais por IA? É isso aqui. Aqui está o segundo bloco, né? Então, o impacto da IA do varejo, ela vai ser distribuída naquilo que são as frentes para dentro, que é todo o bloco de otimização de processos-chave, e as frentes para fora, que tocam o cliente, que é como é que isso vai impactar e melhorar muito a experiência do cliente. E a melhora na experiência do cliente vai se dar muito por personalização em escala de tudo, né? Do conteúdo, da comunicação, né? Das ofertas, da precificação, né? E das interfaces, porque os clientes vão, de fato, poder escolher como comprar e como percorrer suas jornadas e como interagir com o varejo da maneira como eles preferirem em cada uma das missões. Né? Então, aqui tem um riquíssimo repertório de assuntos que vão desafiar o varejo e que vão transformar a experiência dos clientes. Perfeito. Bom, no 8º, aí nós vamos falar de um outro case que aí você tem acompanhado, né? Que é Magalu, você tem participado, e trazendo Fatala, né? Que acho que é uma autoridade no tema, e talvez com um tema que a gente mais vai ouvir falar nessa próxima NRF, que a gente está chamando de AI Commerce. Né? Acho que o primeiro papel que a gente vai ter aqui que é explicar, e nós vamos deixar para o episódio, né? O que é o AI Commerce. O que é o tal do AI Commerce, onde agentes e modelos mudam a forma das pessoas comprarem, o tal do Conversational Commerce, né? Que a gente começou a falar lá de usar a conversa, o chat como parte protagonista de uma jornada de compra, a automação da jornada, a personalização volta aqui de novo, e aí esse 8º episódio ele se complementa muito o 7º, que a gente falou da Renata Gomide, a multimodalidade e o impacto disso nos negócios do varejo, porque se a gente imaginar que as pessoas, em um futuro breve, usando um assistente pessoal por IA, né, empoderado, não os de hoje, vão passar a comprar todos os seus presentes, todas as suas compras mais por obrigação usando isso, qual vai ser o papel do varejo, qual vai ser o papel das plataformas? Acho que esse é um dos temas mais quentes aqui. Você vai lembrar que no episódio que nós gravamos com o Fred,
né, na primeira Que temporada. está aqui no livro. Ele já falava disso, né? Ele já falava claramente que a IA levaria a transformação digital do varejo para um outro patamar, que é a agenda mais transformadora da história desse negócio, e que ele acreditava muito numa guinada forte para o AI Commerce, que é o que o Magalu está perseguindo, né? Eu tenho participado, né, no comitê de estratégia dessa agenda, e o Fatala tem liderado essa agenda, e é uma visão de que as jornadas digitais vão mudar. No fundo, nós vamos sair de jornadas onde as pessoas procuram os produtos para jornadas nas quais as pessoas dialogam com as empresas, as marcas, e a IA vai achar os produtos que resolvem as dores dos clientes. Então, isso vai requerer uma mudança nos processos brutal, porque se os clientes começarem a tomar em massa para esse tipo de experiência e de interface, né, o varejo vai ter que repensar completamente a arquitetura de canais digitais e de ferramentas digitais, porque é uma outra lógica, não é mais a lógica da ferramenta de busca, não é mais a lógica de catálogo, não é mais a lógica de exposição digital de produtos, é uma lógica muito mais de diálogo e de, a partir do diálogo, interpretação das demandas e dores e depois conexão disso com o catálogo para oferecer de maneira personalizada aquilo que resolve e que, se for bem sugerido, gera conversão, se não for, não gera conversão. Então, aqui tem, de fato, uma agenda potencialmente muito, muito transformadora para o varejo. E, aliás, falando desse tema, quem entende bastante disso é o nosso terceiro parceiro da temporada IA 10+10, que é a Salesforce, referência nesse tema. A Salesforce, agradecendo aqui Bessa, Marcelo, Cláudia, né, que tem nos apoiado em muita coisa, e no 10+10 não foi diferente. Salesforce, acho que muitos de vocês conhecem, é líder global em CRM, né? Hoje em dia muito empoderado por IA, ajudando empresas de todos os tamanhos, então do pequeno ao grande, a se conectarem de forma mais inteligente com seus clientes, por meio de uma plataforma unificada que integra dados, agentes, que a gente já falou aqui de IA, e inteligência artificial. Salesforce potencializa a produtividade, a personalização, que a gente também comentou aqui, e eficiência em cada interação com soluções em nuvem para vendas, marketing, atendimento, comércio e analítica. É isso aí, um abração aí para os nossos amigos da Salesforce, Bessa, Marcelo Toledo, Cláudia, obrigado pelo apoio e confiança. Bom, depois nós vamos falar de um tema que a gente tem se assustado na China. Sim. Na nossa última ida para a China. Aliás, para quem não conhece os programas da BTR Varese, falando um pouquinho de 2026, em junho estaremos de novo na China, né? Delegação BTR Varese, a nossa oitava? Nona missão. Nona missão, uma missão para executivos, são grupos de 45 pessoas, e onde a gente faz uma série de missões, de visitas, né, ao ecossistema digital e agora cada vez mais de IA chinês. Então, para quem não esteve conosco aqui, acho que vale conhecer. E a novidade é que em 2026 estaremos no segundo semestre, em outubro, numa missão nova, né, que já existiu, que a gente guardou no freezer e agora estamos retomando ela com foco em IA. Uma missão BTR Varese para o Vale do Silício com foco em IA. Então, um mergulho em inteligência artificial nas grandes empresas de inteligência artificial em outubro. Mas voltando ao tema da China e desse episódio, automação e robótica não poderia deixar de estar aqui. Quer dizer, os robôs inteligentes, automação inteligente, os humanoides inteligentes. A China tem surpreendido o mundo com essa agenda. Tem nos Estados Unidos, a gente pega uma Boston Dynamics, a própria OpenAI, Tesla, né? 3 exemplos americanos. A Amazon, sem dúvida. A Amazon recém anunciou o seu robô número 1 milhão, né? Substituindo funcionários por robôs. Então, aqui tem o tema dos agentes de IA e os robôs com automação. O que pode ser, de fato, automatizado e robotizado em termos de rotina. O impacto disso nas operações e no mundo. E as perspectivas de adoção, né? Me lembro que na NRF de 2023, a Amazon anunciou que em 7 anos teria mais robôs do que colaboradores. E passaram-se 2 anos, parece que vai ser em menos tempo. Então, tem uma discussão aí de mundo, de economia, de produtividade, como você colocou, e essa combinação de um tema que não é novo, que é robótica, automação, empoderada agora por IA, né, Alberto? Isso. E lembrando, quem virá aqui falar conosco é um grande amigo, um dos grandes especialistas em IA,
Rodrigo Murta, fundador da Lookbox, e apaixonado especialista em drones e em robôs. Isso. E que vai dar uma aula para a gente aqui sobre o tema. É isso aí. Não, aqui a gente entra numa outra agenda de alto impacto operacional para o varejo, porque o varejo tem muito processo operacional e tem muita gente envolvida em processos operacionais. As operações de varejo são complexas e requerem muito trabalho manual, né? Isso nas lojas, nos CDs, nos transportes, né? Nas rotinas, né? Em tudo que movimenta a máquina dos negócios de varejo. Então, sem dúvida, né? E a gente está vendo na China o tanto quanto eles querem liderar a IA no mundo para 2030, em robótica eles já estão liderando, né? A China já produz a maior parcela de robôs humanoides e de robôs no mundo. A indústria chinesa já está sendo fortemente automatizada, isso é uma agenda que está sendo empurrada com muita determinação por parte do governo, e ela deve liderar a escala de produção de robôs no mundo, que vai baratear esse negócio e tornar acessível em escala global. Então, sem dúvida, o varejo vai ter que colocar isso na agenda, porque isso vai poder aumentar a qualidade e eficiência dos processos e aumentar muito a produtividade, né? Aliás, a diferença da agenda robótica de automação na China é que o que a gente vê lá não é protótipo, não é futuro, tem isso aqui para comprar e custa X e é barato, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí a gente fecha com um episódio não menos importante, talvez o que me dá um pouco mais de medo, com um cara que a gente é super fã, que teve conosco na NRF de 2025, que talvez seja um dos CTOs mais admirados do mundo, né, do Brasil, que fez uma das maiores transformações que eu conheço, que é o Guerra, o Ricardo Guerra, CTO do Banco Itaú. Isso. E aqui mais um exemplo da gente trazer negócios adjacentes ao varejo, né? Acho que o Banco Itaú dispensa apresentações e dispensa o quanto fez a transformação, e o Guerra já esteve conosco algumas vezes, vai trazer o que a gente está chamando do futuro da IA. Quer dizer, depois de falar de tudo que a gente passou, para onde a gente vai, o que a gente pode esperar para os próximos anos, né? É isso. Sem dúvida, o que foi feito no Itaú nesse último ciclo é a virada de um Titanic, né? Então, a gente sabe que quanto maior e mais complexa a organização, mais difícil é fazer a agenda de transformação efetivamente escalar. E o Itaú está fazendo, né? E com reconhecidas dores e ainda muito por fazer, né? Porque eles reconhecem que essa agenda está muito longe de onde eles querem estar, mas sem dúvida já tem muito valor capturado e muitos bons exemplos para serem compartilhados. E aqui tem muito do exercício que nós vamos fazer para eles, para onde vai tudo isso, né? Então, em 2023, a gente mal conseguia vislumbrar o que isso significaria. 2 anos depois, a gente está aqui discutindo uma coisa que parece que amadureceu por ciclos longos e está na primeira infância. Mas a verdade é que tem muitas dúvidas de para onde isso vai do ponto de vista regulatório, para onde isso vai do ponto de vista de ética, para onde isso vai do ponto de vista de impacto positivo e negativo também. Como é que vai se dar a governança global que vai reger tudo isso? Porque se não for criada uma governança global por trás disso, os riscos são gigantescos. Então, vai ser bom explorar e ver como tudo isso vai impactar os negócios, né? E como é que as empresas também vão lidar com coisas e questões críticas que são... Ok, se a IA vai, de um lado, empoderar pessoas e aumentar muito a produtividade, a eficiência e vai tornar as pessoas muito mais assertivas, de outro lado, ela vai automatizar processos e provavelmente vai deslocar pessoas. E isso vai criar traumas e vai criar agendas complexas que vão ter que ser endereçadas e que vão ter que ter desdobramentos para o futuro. Então, vai ser bom fechar com essa reflexão mais... Eu estou animadíssimo. Queria convidar a todos que estão conosco a colocar perguntas, comentários, né? Irriguem aqui o nosso canal do YouTube, principalmente com a participação de vocês. No início dessa temporada, os comentários vão nos ajudar a fazer uma temporada riquíssima com os nossos 10 entrevistados, né? Como vocês já perceberam, a gente montou com muito carinho, muito trabalho, uma temporada que está desenhada. Vamos começar, né? Acho que temos convidados bem escolhidos, temas bem definidos, e o nosso objetivo é o mesmo, acho que do de vocês, é mergulharmos juntos numa jornada de entender mais o impacto
os efeitos da inteligência artificial nos negócios do varejo. Então, do meu lado, eu queria convidar vocês a estar conosco numa super temporada, né, Alberto? É isso aí. Estamos abrindo uma jornada que, sem dúvida, vai ser de muito aprendizado e enriquecimento pessoal e esperamos poder contribuir também para que essa agenda escale com qualidade nas empresas de varejo, inspire outros líderes a poder também abraçar as oportunidades que tudo isso traz para os negócios. Então, vamos lá. Temos 10 capítulos pela frente para a gente mergulhar na IA e seus impactos para o varejo. Um abraço e acompanhe o 10 mais 10.